Vi outro anjo forte, que descia do céu, vestido de uma nuvem, e por cima da sua cabeça estava o arco celeste. E o rosto era como o sol, e os pés como colunas de fogo. E tinha na mão um livrinho aberto, e pôs o pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra. E clamou com grande voz, como quando clama o leão. E havendo clamado, os 7 trovões fizeram soar suas vozes. E sendo ouvidas dos 7 trovões as suas vozes, eu ia escrevê-las, mas ouvi uma voz do céu que dizia: sela o que os 7 trovões falaram, e não os escrevas. E o anjo que vi estar sobre o mar e sobre a terra levantou a mão ao céu e jurou por aquele que vive para todo sempre, o qual criou o céu e o que nele há, e a terra e o que nele há, e o mar e o que nele há, e que não haveria mais demora. Mas nos dias da voz do 7º anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou aos profetas seus servos. E a voz que eu do céu tinha ouvido tornou a falar comigo e disse: vai e toma o livrinho aberto da mão do anjo que está em pé e sobre o mar e sobre a terra. E fui ao anjo dizendo-lhe: dá-me o livrinho. E ele disse-me: toma-o e come-o, e ele fará amargo o teu ventre, mas na tua boca será doce como mel. Tomei o livrinho da mão do anjo e comi-o, e na minha boca era doce como mel, e havendo comido o meu ventre ficou amargo. E disse-me: importa que profetizes outra vez a muitos povos e nações e línguas e reis. Pai Santo, a tua palavra foi lida, aplica a tua palavra em nossos corações, nos ajuda, Pai, nos abençoa, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. O capítulo 10 do Apocalipse, nós vemos aqui algumas visões do apóstolo João. Nós sabemos que João, ele recebeu de Deus a revelação na ilha de Patmos, quando ele foi enviado para lá como prisioneiro para morrer. Segundo alguns historiadores, o apóstolo João, eles tentaram matar João de várias maneiras, não conseguiram. E a última vez pegaram João, colocaram num tacho de óleo fervendo para morrer. E o camarada era tão ruim que não morreu num tacho de óleo fervendo. Ruim não, proteção de Deus. Deus tinha um projeto na vida dele. Então Deus guardou, preservou João. E agora não tem jeito que morrer mesmo, não tem jeito de matar. Então vai para a ilha de Patmos, uma ilha deserta, que tinha tudo quanto era tipo de doença ruim daquela época. Foi para lá para morrer. E lá João teve a maior revelação de Deus, que é para nós, igreja do Senhor. Isso aqui, a revelação de Deus, é para nós conhecermos o que vai acontecer após o arrebatamento da igreja. Porque do capítulo 1 até o capítulo 3, final, é da história da igreja. 7 eras da igreja. Depois do capítulo 4, por isso que o capítulo 4 começa dizendo assim: e depois dessas coisas, como o capítulo 19 também, depois nós vamos tratar desse assunto, quando chegar no capítulo 19, que lá novamente está dizendo assim: depois dessas coisas. Do capítulo 4 ao capítulo 19 é a grande tribulação. A igreja foi arrebatada, já está com o Senhor nos ares, no corpo glorificado, e aqui na terra é que vai estar acontecendo essas barbáries. Por quê? Porque Deus tem que tratar com o pecado. O pecado não vai ficar isento sem a correção de Deus. Deus vai tratar com tudo, até a própria natureza. Veja bem que Pedro fala que os céus e a terra que agora existem serão purificados por fogo. Olha como Deus trata o pecado. É por isso que nós temos que tomar muito cuidado como igreja, para não deixarmos manchar as nossas vestes espirituais, estarmos preparados para a vinda do Senhor, porque se não estivermos preparados, irmãos, depois que a igreja for arrebatada, a coisa vai complicar. Então tomar muito cuidado com isso. E aqui nesse capítulo 10 agora, João tem uma visão e viu outro anjo forte que descia do céu, vestido de uma nuvem por cima da sua cabeça. Estava o arco celeste, e o rosto era como do sol, e os pés como coluna de fogo. Então João vê esse anjo, descer com um livrinho na mão.
esse aspecto radiante desse anjo, alguns dizem que é Jesus Cristo, outros dizem que é Miguel, outros dizem, não importa quem seja, para nós não interessa. Isso é uma revelação profética que vai acontecer, não para a igreja, mas para a igreja ficar ciente que irá acontecer após o arrebatamento da igreja. Então esse anjo vestido de uma nuvem, nós sabemos, irmãos, pela história da Bíblia Sagrada, que a nuvem era uma coluna que protegia Israel do calor. Não sabemos o porquê que essa nuvem está aqui em cima desse anjo. Por cima da sua cabeça um arco celeste. Agora nós vemos exatamente. Alguns dizem que esse arco celeste é o arco-íris onde Deus fez um pacto com Noé, a aliança com Noé, que não iria mais destruir o mundo com água, mas Deus vai destruir com outra maneira, com fogo. Então esse arco celeste aqui, sua cabeça é um arco celeste. Não sabemos se é arco-íris também, e não quero que você esteja aqui para ver, porque a coisa vai complicar para muita gente. Então vamos estar preparados para sermos arrebatados, não ficarmos aqui. E o rosto era do sol, brilhando. Só Jesus Cristo resplandece, porque ele é o sol da justiça. Então alguns dizem que é Jesus Cristo, outros dizem que não. Para nós, irmãos, é apenas informação. Seus pés como coluna de fogo, versículo 1. Então muitos interpretam esse anjo como Cristo, uma teofania do Velho Testamento. Se é ou não é, para nós isso aqui é informação, e uma informação profética do que irá acontecer. Nós podemos conjecturar, especular algumas coisas, mas não podemos defini-la, como alguns dizem, não, é Miguel, outro diz, não, é Jesus, irmãos, não importa quem seja, para nós o importante é estar preparados, para que não venhamos a ver esse dia em nossas vidas. Então, a finalidade agora desse anjo, qual a finalidade desse poderoso anjo? Versículo 2, olha só, e tinha na mão o livrinho aberto, e pôs o pé direito sobre o mar, e o esquerdo sobre a terra. Lá em Zacarias, fala que na segunda advento de Cristo, Jesus Cristo, irmãos, para você entender bem, ficar bem claro, às vezes as pessoas falam assim, só existe 2 adventos de Cristo, Jesus veio para salvar e veio para arrebatar a igreja, mas não é bem assim não, existe 3 adventos, Jesus veio como Salvador, se encarnou como homem, virá no rapto, arrebatar a igreja invisível. Quem tiver preparado vai, quem não tiver fica. Por isso que Jesus falou, 2 estão numa cama, um vai, outro fica. 2 vai estar trabalhando, um vai, outro fica. E após 7 anos, o 3º advento, que é Jesus agora voltando com a igreja glorificada para estabelecer o milênio. Então veja bem, qual é a finalidade desse anjo? Pé direito, lá em Zacarias fala que quando Jesus voltar, nessa segunda fase, a primeira arrebatar, a segunda vir com a igreja glorificada, agora Jesus colocar o seu pé sobre o mar e o pé sobre o Monte das Oliveiras, e vai existir um grande terremoto para destruir os inimigos de Deus que estão combatendo contra os salvos da grande tribulação. Irmãos, a coisa é séria. A revelação de Deus é coisa séria, não é brincadeira. Eu sei que hoje existem muitos fariseus, muitos hipócritas, muitos mercenários da fé, falando de revelação que não tem nada a ver com Deus, mas isso aqui é revelação de Deus para nós, igreja. Estejam preparados, porque isso vai acontecer. E nenhuma profecia, a Bíblia fala, o apóstolo Pedro fala, que é de particular elucidação, mas homens santos da parte de Deus é que trouxe para nós. Então a revelação está aqui para nós, apocalípticas e revelação. Uma revelação, ontem eu e o Valdomiro ficamos perdidos, né, Valdomiro? No meio dos 50 Jeová, mas Deus nos deu bênção, né? Evangelizamos, glória a Deus. Então, irmãos, revelação, apocalipse é revelação, para nós igreja. E agora você vê nesse versículo, pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra. Por que primeiro sobre o mar, o pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra? Irmãos, existe tanto maluco que faz essas interpretações, mas eu não quero entrar nesse debate não. Só digo uma coisa para você, pé direito está firmado no mar. Quem criou o mar? Jesus. Quem andou sobre as águas? Jesus.
Então ele firmou seu pé para pisar na terra, o outro pé esquerdo, a terra do pecado que será consumida com fogo. Então esse segundo pergaminho que nós vimos aqui, do Apocalipse, contém uma revelação do juízo de Deus sobre o mal. Indica que suas palavras estão sendo dirigidas para toda a criação. Olha só o que diz aqui, irmãos. Indica que suas palavras estão dirigidas a toda a criação. E verso 3: e clamou com grande voz, como brama o leão, havendo clamado, os 7 trovões fizeram soar as 7 trombetas. Então veja bem, isso indica que as suas palavras estão sendo dirigidas para a criação de Deus. Eu estou falando com vocês, estou alertando vocês. Não é um aviso para uma parte da criação, é um aviso para toda a criação de Deus. Deus nos avisa através do Apocalipse. Não importa qual seja a maneira que você interprete, o Apocalipse é um livro de alerta, é a trombeta tocando, dizendo para os cristãos: um dia Jesus irá voltar para arrebatar a sua igreja. Não escaparemos disso, irmãos. Se estivermos vivos, e quem estiver vivo será transformado, e os mortos vão ressuscitar para a glória de Deus. Então veja bem, não é um aviso simplesmente para uma parte da criação, mas é aviso para toda a criação de Deus. E Paulo, escrevendo aos Romanos, diz que a natureza geme esperando esse dia, o dia da redenção da natureza. Então agora nós temos que ver que os selos e as trombetas, existe um destinatário específico. Aqui não, aqui é para toda a criação. Os selos e as trombetas, existe um destinatário, que é o pecador. Aqui é para toda a natureza que está contaminada com o pecado. Agora no verso 3, esse anjo que tem a voz poderosa, que brama como leão, que fala forte, que tem autoridade, porque voz como leão está dizendo que a voz de autoridade, ele fala. Então por isso que muitos dizem que é Jesus Cristo. Se for Jesus Cristo ou Miguel, não importa, nós queremos saber que é Jesus Cristo. Então veja bem, esse anjo clamou, os 7 trovões fizeram soar as suas vozes. Olha que coisa terrível. O anjo clamou e os trovões falaram. Existe uma escatologia, isso é figurado, isso é uma figura. Isso simplesmente uma alegoria. Irmãos, quando dá um relâmpago e troveja, o que a Bíblia diz? Troveja, ó Deus da glória. Os trovões é um alerta para o ser humano. Deus está falando, Deus está alertando. Sabe quando dá aquele raio lá no interior que clareia assim de um lado para o outro da terra assim, que você fala assim: meu Deus, daquele trovão assim que chega para lançar tudo? Essa é a voz de Deus, irmãos. Se nós não temos a noção do que aconteceu quando Moisés subiu ao monte para pegar as tábuas da lei. A Bíblia diz no Apocalipse, lá em Hebreus, capítulo 11, fala exatamente sobre o capítulo 12, aliás, fala sobre isso, que nós não chegamos ainda ao fogo ardente, a terrível expectação que aconteceu lá, que até as pedras tremiam. E nós, irmãos, muitas vezes nós ouvimos Deus falar, e Deus fala forte conosco, através de um louvor, através da pregação, através de uma pessoa, e nós não estamos dando ouvido à voz de Deus. Mas quando você ouvir um trovão hoje, fala assim: Deus fala, Deus está alertando o mundo. Deus, irmãos, porque o trovão, a ciência tenta explicar como o fenômeno vamos dizer assim, usar uma palavra bem prática, desatou os átomos e os nêutrons, né, do relâmpago, aquela coisa que caiu na terra, agora explode tudo. Então é fácil definir, né, essas coisas assim. A ciência, a física define tudo, né? Prótons e nêutrons, não mais o que, aquela coisa toda. Mas irmãos, eu creio no que a Bíblia fala. Aqui a Bíblia está dizendo para você aqui, ó: e clamou grande voz com grande clamor de leão, havendo clamado os sete trovões fizeram soar suas vozes. O anjo clamou e agora os trovões falam. Não dá ouvido hoje, naquele dia vai ouvir na marra.
O ser humano, irmãos, parece que tem prazer em pagar para ver. Eu sempre falo, irmãos, aprenda com o erro dos outros. Não paga você com os seus erros para você pagar, não. Aprenda com o erro dos outros. Se o camarada está colocando a mão no fogo, queimou, para que eu vou colocar a mão também para queimar? Não, irmão, não é assim não. Toma muito cuidado com essas coisas. Então, veja bem, esse anjo agora é poderoso, tem uma voz forte. João foi proibido de escrever o que os 7 trovões disseram. Olha o verso 4. O que esses trovões falaram? Você não escreve não. Verso 4. E sendo ouvida dos 7 trovões suas vozes, e eu ia escrevê-las, mas ouvi uma voz do céu que dizia: sela. Isso é segredo. Isso é segredo. Sela. Versículo 4. Sela o que os 7 trovões falaram, e não os escrevas. Olha só o que diz aqui. Foi proibido escrever o que disseram. Segredo de Deus. Irmãos, tem coisa, Deuteronômio 29, Moisés foi bem claro. O que é revelado é para nós, nossos filhos. O que é encoberto é para Deus. Tem muita gente que fica tentando investigar o que Deus faz às ocultas. Não, irmãos, o oculto é de Deus. O revelado é para nós. A Bíblia é revelada. A Bíblia é a palavra de Deus revelada. Já é uma revelação de Deus para nós. O Apocalipse, revelação. É revelação de Deus para nós. Então o que acontece? O anjo agora é obrigado. O trovão agora falou. João, agora através do anjo, é proibido escrever. Versículo 5. E o anjo que via estar sobre o mar e sobre a terra, levantou a mão ao céu e jurou, verso 6, por aquele que vive para todo sempre, o qual criou o céu, o que nele há, e a terra, o que nela há, e o mar, o que nela há, que não haveria mais demora. O juramento desse anjo poderoso, no verso 5 e 6, não haveria mais demora. A igreja primitiva, segundo os historiadores, e principalmente Joséfo, ele diz o seguinte, que eles viviam naquela época, todo domingo ministrando a Santa Ceia, esperando a volta do Senhor. É por isso que você pega as cartas de Paulo Tessalonicenses, e ele fala, ele dá um alerta para eles. Olha, que já muita gente deixou de trabalhar, muita gente deixou de comprar, de vender, esperando a volta do Senhor. Paulo fala assim, não, espera aí, vai acontecer algumas coisas para Jesus voltar. Então existe um plano estabelecido por Deus. E lá Paulo vai dizer da apostasia, vai dizer dos falsos profetas, vai dizer um monte de coisa, e ele diz assim, após ouvir a trombeta, o som da trombeta e a voz do arcanjo, aí sim, aí os mortos vão ressuscitar, os vivos serão transformados, aquela coisa toda. Só que aqui nesse versículo 5 e 6, o anjo falou, não haveria mais demora. Irmãos, já se passaram mais de 2000 anos. Está certo, irmãos, mas a Bíblia diz que para Deus, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Você vive no relógio, no temporal. Deus é antemporal. Deus não trabalha com as nossas ferramentas. As ferramentas de Deus é diferente da nossa. É por isso que ele diz que os nossos pensamentos são pensamentos de Deus. É diferente das coisas. Então veja bem, agora que você vê aqui nesse versículo 7 agora, olha só, mas nos dias da voz do 7º anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou aos profetas do seu servo. Agora a voz desse 7º anjo, mas nos dias da voz do 7º anjo, cumprirá o segredo de Deus. Nos Estados Unidos, que gosta de inventar religião, e os brasileiros gostam de copiar, é complicado, mas eu sou obrigado a falar. Nos anos 60, surgiu, 60, 70, surgiu uma denominação chamada Tabernáculo da Fé. O William Branham teve uma revelação, olha só, o camarada pentecostal tinha dons, Deus, irmãos, infelizmente isso é uma verdade, tem que ser bem dita. Dons não é atestado de salvação, dons é dádiva de Deus. O William Branham era um homem que tinha dons, era um pastor usado por Deus, mas esse versículo 7, quando diz aqui, mas nos dias da voz do 7º anjo, quando tocar sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou aos profetas seu servo. Ele dizia que ele era profeta de Deus e tinha o dom de profecia. Deus tinha revelado esse segredo para ele, que ele era o Elias encarnado. Olha só,
E cresceu a igreja dele. No Brasil é grande. No interior de São Paulo tem várias igrejas. Aqui em São Paulo, no Belenzinho aqui, do lado da editora Vida Acadêmica ali, tem uma igreja grande, a igreja deles. Em Goiânia é enorme a igreja deles, é grande. Eles têm uma fazenda. Há pouco tempo até eu coloquei um vídeo para as pessoas verem, né? Eu escrevi embaixo assim, como o diabo sabe enganar, né? Bonito, né, aquele vídeo, né? Coisa linda, rapaz. A mocidade louvando, aquela coisa. E o William Branham é o Elias encarnado que desvendou esse mistério, dizendo que Jesus Cristo estava voltando após ele ser arrebatado. Só que ele morreu. Ele não foi arrebatado, ele morreu. Aí os discípulos, para dar sequência ao erro, não, a Bíblia diz em Hebreus 9:27, que o homem está ordenado a morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Irmãos, pega texto fora de contexto, você arruma um pretexto para fazer qualquer doutrina. Vão dar sequência aí, e até hoje, você entra numa igreja, eu falo porque eu fui lá no congresso deles, congresso de todos os pastores da Igreja Tabernáculo da Fé aqui em São Paulo, que era lá na Rua das Figueiras, do lado da estação, atrás da estação do metrô ali, na Rua das Figueiras, e eu ouvi tanta baboseira, que eu saí lá com a minha cabeça doendo, irmãos. Eu nunca tinha tido dor de cabeça, saí com a minha cabeça doendo tanta baboseira. Então esse mistério é mistério de Deus, não foi revelado para ninguém não. Mas tem outro camarada aí que diz que recebeu a revelação desse mistério também, infelizmente é brasileiro. E é a quarta pessoa da Trindade. Irmãos, cuidado com o que você ouve, com o que você lê, com o que você armazena no seu coração, na sua mente. É segredo de Deus, está guardado. É no dia do sétimo anjo que vai ser desvendado. Esse mistério aqui não é para a igreja, esse aqui é mistério mesmo, viu? Isso aqui é mistério. Tem um mistério para entregar para você, aí não é mistério, já é revelação. Agora veja bem, esse aqui é um mistério. Verso 7, mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou aos seus servos profetas. O que Deus anunciou aos profetas, aos seus servos? Que Deus ia fazer o quê? Tratar com o pecado. Deus ia tratar com o pecado, e aqui Deus está tratando com o pecado. Mas irmãos, cuidado que você vai ouvir. E tem também uma parte do adventismo também, que eles pegaram esse versículo também, criaram um monte de heresia também. Mas vamos ver agora o versículo 8, né? Então agora você vê nesse versículo 7, a observação aqui. O sétimo anjo tocará a sua trombeta, a sétima trombeta, que irá até do versículo 11 ao capítulo 11, verso 15. Então agora do versículo 8. E a voz que eu do céu tinha ouvido, tornou a falar comigo e disse: vai, toma o livrinho aberto da mão do anjo, que está em pé sobre o mar e sobre a terra. E fui ao anjo dizendo: dá-me o livrinho. E ele deu-me: toma, come, e ele fará amargo no teu ventre, mas na tua boca será doce como mel. Então no versículo 7, nos dias do anjo que vai tocar a trombeta, essa trombeta aqui vai até o capítulo 11, versículo 15. Esse livrinho que João vê agora, do versículo 8 ao 11, ele é amargo. Lá em Ezequiel capítulo 3, aconteceu a mesma coisa com o profeta Ezequiel. Deus mandou ele comer um livrinho também, e era a mesma coisa, amargo no ventre, doce na boca e amargo no ventre. Então o anjo está em pé sobre o mar e sobre a terra, tem nas suas mãos o livrinho aberto. Que esse versículo 8, o que diz esse livrinho? Agora, se você for procurar nas escatologias, você vai encontrar tanta coisa, que você fala assim, ó, deletei, não sobra nada. Se você fizer mesmo uma exegese correta do texto, olha, diz aqui: e a voz do céu que eu tinha ouvido tornou a falar comigo e disse: vai, toma o livrinho aberto da mão do anjo, que está em pé sobre o mar e sobre a terra. E fui ao anjo dizendo-lhe:
dá-me o livrinho, e ele disse-me, toma e come-o, e ele fará amargo no teu ventre, mas na tua boca será doce como o mel. Que livrinho que é esse? Uns dizem, é o livro da vida. A Bíblia não fala, é mistério, ainda vai acontecer. A Bíblia é sagrada, a Bíblia não fala. O mais que você pode entender pelo contexto, que esse livrinho são as declarações do juízo de Deus. É o que você encontra numa escatologia bíblica. Que veja bem, esse livrinho está escrito já o plano eterno de Deus contra o pecado, contra o ser humano, que não quer nada com Deus. Já está determinado. Agora também, se for a Bíblia, ou se for o livro da vida, glória a Deus, não vamos estar aqui para ver. É para as pessoas que estão lá naquela época, depois do arrebatamento da igreja. Então o que acontece? Tem na mão o livrinho, esse livrinho, veja bem, na boca aqui do João, é doce, mas no seu ventre é amargo. Quando a gente olha essa questão aqui, uma interpretação bem sábia, que nós encontramos dessa interpretação do doce e do amargo, livrinho amargo no ventre, né? Alguns comentaristas, eles dizem, do século 16, 17, diziam o seguinte, que esse livrinho amargo no ventre, entregar na revelação do juízo de Deus, é amargura para o pregador. Quando prega, principalmente no século 17, né, que como surgiu o grande reavivamento, os pregadores se entregavam muito, falavam muito sobre o Apocalipse, sobre o que vai acontecer. Então, irmãos, você pensa que é fácil falar sobre isso aqui? Irmãos, eu perdi praticamente um computador novo, irmãos, perdi tudo, eu tive sonhos, irmãos, pesadelos terríveis, esses 2 meses passados. Irmãos, é coisa séria. E sabe, você ouve a coisa terrível. Então você começa lá a investigar, a coisa é complicada. Então, você entregar a revelação de Deus, para o pregador é amargura. Para o pregador, dói dentro dele. Você falar para uma pessoa que está em pecado, e você saber que ela está em pecado, e você ver que a pessoa está em pecado, e a pessoa fala assim, mas eu sou dono da minha vida. Quem manda na minha vida sou eu, amém. E você sabe, se ela morrer, se ela partir, ela vai para o inferno. Aquilo fica lá dentro de você, você fica amargurado com isso. Então alguns pensadores do século XVII dizia que esse amargo era o pregador, quando entregava exatamente a mensagem profética de Deus, essa revelação do juízo de Deus, sentia amargura em seu ventre, sentia amargura. E a doce na boca como mel, a alegria do pregador, pregar para aqueles que querem conhecer as coisas de Deus. Como é gostoso você pregar para alguém que quer ouvir a palavra de Deus. Mas, irmãos, coisa triste é você pregar para quem não gosta de ouvir palavra, só gosta de oba-oba e reteté e nada mais. Como é difícil. Mas quando você prega para um grupo de pessoas que quer ouvir a palavra, é doce, é gostoso, flui. É uma coisa maravilhosa. A coisa maravilhosa é isso. Então o livrinho amargo mostra exatamente isso. A tristeza do pregador é entregar sobre o juízo de Deus. E o livrinho doce quer falar exatamente sobre essa questão. A pessoa tem prazer em falar para quem gosta de ouvir a palavra de Deus. Irmãos, agora surge uma questão aqui, versículo 11, e ele disse-me, importa que profetize outra vez a muitos povos e nações e línguas e reis. João, importa que você vai voltar, sair da ilha de Patmos, e você vai falar sobre isso. Mas aqui você voltando ao contexto, versículo 10, e tomei o livrinho da mão do anjo, e comi-o, e na minha boca era doce como mel, e havendo comido, o meu ventre ficou amargo. Ele disse-me, verso 10, importa que profetize outra vez a muitos povos e nações, línguas e reis. Qual mensagem abrangente desse livrinho? Qual a mensagem abrangente desse livrinho? Lembra que nós falamos exatamente sobre o juízo de Deus. Essa mensagem é para muitos povos, nações, línguas e rei. A palavra de juízo, irmãos,
Presta atenção nisso. A palavra de juízo, a palavra que vai existir um julgamento, queira o ser humano, queira ou não queira, vai acontecer. Deus tem um povo na terra, aqui é a igreja do Senhor, lavada e remida no sangue do Cordeiro, e Deus tem as suas criaturas no mundo. É aí que você vai ver o que diz o profeta Malaquias, e outra vez vereis a diferença entre o justo e o ímpio, aquele que serve a Deus e ao que não serve. Que nós estejamos preparados, irmãos, para subirmos no arrebatamento, para não sofrermos a consequência. Revelação para nós a palavra escrita, está bem claro aqui. Importa que profetize outra vez a muitos povos, nações, línguas e reis. Todos têm que ouvir que um dia Deus irá julgar todos, indistintamente de credo, religião. A igreja será arrebatada, transformada, passará pelo tribunal de Cristo para receber o galardão. Mas quem não for arrebatado, tantos que morreram como estiverem vivos não for arrebatado, com certeza irão pagar um preço muito alto, muito alto. Eu quero que você nesta manhã se alerte com isso. Se prepare, irmãos. Esteja preparado para a vinda do Senhor. Não fique dormindo, cocheando dois caminhos, não. Depois dá tempo, depois eu faço. Não, irmãos, o dia é hoje, é agora. Hebreus deixa bem claro isso. Se hoje ouvires a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração, como no dia da provação lá em Meribá. Lá o povo murmurou contra Deus, lá o povo blasfemou contra Moisés, contra Arão e contra tudo e contra todos, e Deus tratou com aquele povo. Que nós venhamos estarmos alerta, irmãos. O profeta, irmãos, tem que tocar a buzina, o atalaia tem que tocar a buzina, para nós ficarmos alertas. Se Paulo diz, que é Coríntios capítulo 14, verso 3, se a trombeta der sonido em certo, aliás, capítulo 14, versículo 6, 3 é sobre profecia. Se a trombeta der sonido incerto, quem se preparará para a peleja? Deus revelou a palavra de Deus para nós, para estarmos preparados para a vinda do Senhor. Amém, irmãos?